Lemos assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e fala assim: meu Pai, fala comigo. Usa o pastor Clériston, para que as palavras que Jesus disse um dia, sejam entendidas por mim, e praticadas na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus falou por apenas 2 momentos, em todas as suas falas no ministério terreno, em apenas 2 momentos ele falou a respeito de igreja. A maior parte do tempo Jesus estava ensinando sobre o reino, que é algo ainda maior do que a igreja. Mas por que ele fez isso? A gente não sabe completamente, não é? Mas o fato é que depois da sua ressurreição, no momento em que a igreja começou a funcionar verdadeiramente, o seu Espírito Santo falou por meio dos apóstolos, e depois ele mesmo apareceu a João e ensinou mais uma porção de coisas sobre a prática da igreja, sobre o dia a dia da igreja. O fato é que os 2 textos nos evangelhos em que Jesus ensina a respeito da igreja são fundamentais para a gente entender o que nós somos. Muitas pessoas hoje em dia não entendem o que é igreja. Recentemente eu perguntei para uma jovem: você já conhece a nossa igreja, né? E ela, a gente dá um desconto, está começando, está ali no momento para aprender mesmo, mas eu achei até interessante. Ela falou assim: eu já tive ali em cima na galeria, eu já fui lá atrás na aula de balé também, já conheço aquele pedaço do prédio. Eu, amém. Igreja não são as estruturas, igreja não é o telhado, para a gente. Eu sei que se você abrir um dicionário, vai dar outra definição. Mas no sentido bíblico, meus irmãos, igrejas são as pessoas. Quando Jesus falou aqui nesse texto, por exemplo, leve o assunto até a igreja, do que ele estava falando, se ainda não existia igreja naquela época, o que as pessoas estavam entendendo? A palavra que Jesus usou naquele tempo, que está registrado, né? Ele falou em aramaico, mas o texto foi escrito em grego. A palavra é eclesia. E o que é eclesia? Era uma assembleia popular que acontecia nas cidades gregas. Uma pessoa saía pela rua com 2 pedaços de metal ou 2 pedaços de madeira, batendo, chamando eclesia, eclesia, e as pessoas iam saindo de casa, eles eram chamados para fora. E eles saíam das suas casas para quê? Para se reunirem e decidirem coisas relacionadas à sua vida comum, da comunidade, como era nas cidades gregas desse tempo. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, existia uma igreja que ainda, na verdade, não existia, né? Existiria uma igreja que naquele momento ainda não existia. Jesus disse que ainda iria edificá-la. Ele fala: edificarei a minha eclesia. E como funciona essa eclesia? O que ele ensina para a gente sobre o que é ser uma igreja? Esse texto, meus irmãos, trata um pouquinho da prática do que é ser igreja.
E eu quero dizer para vocês que isso é fundamental no tempo que nós estamos vivendo, a gente entender. Alguns irmãos sabem do que eu vou dizer agora, outros não fazem nem ideia. Mas o cristianismo, a nível de mundo, está sendo cada vez mais desvalorizado, em termos de governos e sociedade, não é? E sendo expulso da sua vida pública. E sendo cada vez mais pressionado, e eu sei que isso é um movimento das trevas, eu sei que isso é um movimento satânico, para que as igrejas deixem de funcionar, e se você quiser ser cristão, vai ser quietinho lá na sua casa, sem ninguém saber. E tudo aquilo que é de cristão no meio da sociedade vai sendo tirado de lado. Irmãos, eu não estou falando aqui daqueles 340 milhões de cristãos que hoje vivem debaixo de perseguição. Eu postei um vídeo, se não me engano, ontem pela manhã, falando a respeito da perseguição que existe à nossa família de fé em muitos lugares do mundo. Eu não estou nem falando dessa questão, meus irmãos, das mortes que acontecem, das prisões que acontecem. Eu estou falando de países onde existe democracia e nas suas leis, na sua legislação, existe liberdade de culto. Existe uma pressão acontecendo em vários lugares do mundo, na Europa, por exemplo, que vai expulsando as pessoas da sua fé pública. E nós estamos caminhando para isso aqui também. Como é que você sabe disso, pastor? Porque eu faço uma leitura espiritual das coisas, meus irmãos. Eu vejo que o mesmo Espírito que age na vida dos estados, age na vida das pessoas, e muitas pessoas estão sendo pressionadas espiritualmente para exercerem a sua fé na individualidade e não no coletivo. Satanás sabe o poder que a igreja tem, Satanás sabe esse texto que nós vamos entrar nele nessa noite, sabe o risco que é para uma pessoa se desigrejar. E a verdade é que muitas pessoas estão cedendo a essa pressão. E nunca se ouviu tanto dizer de pessoas desigrejadas, pessoas que dizem que têm a sua fé em Cristo, mas não congregam em igreja nenhuma. E os argumentos são os mais infantis, a maioria das vezes. Eu digo a maioria. Eu sei que existem pessoas que estão feridas demais, com a ferida aberta ainda por coisas que viveram dentro de igrejas. Eu sei que existem pessoas que saíram de igrejas para preservar a sua fé, porque a sua igreja tinha se desviado. Essas coisas acontecem, mas, meus irmãos, isso ainda é a exceção e não é a regra. O que eu vejo é gente que não quer curar suas feridas, que não quer enfrentar os problemas e nem quer procurar uma igreja saudável. Por quê? Porque se acomodou. Porque dá trabalho sair de casa, viver o evangelho do jeito que está na Bíblia, se submeter a uma liderança. Tem gente que sai, meus irmãos, porque não quer se submeter a liderança nenhuma. Tem gente que não concorda com coisas na igreja, porque pensa que tudo tem que ter a ver com o gosto dela. Então bate o olho, vê uma dança, não gosta desse negócio de dança, porque quando eu era de igreja, quando eu era criança, não tinha dança. Ah, eu não gosto do estilo de música, irmãos, não tem a ver com estética, não tem a ver com a cor de uma parede, não tem a ver com o estilo de uma música. Tem a ver com uma essência que a gente precisa viver. Estou falando isso aqui numa noite em que várias pessoas vão entrar para uma igreja, mas pela manhã nós desligamos pessoas do hall de membro, porque um dia vieram, assumiram um compromisso publicamente, e de repente várias delas deram linha, e sumiram, como se nada tivesse acontecido, sem vir dar uma satisfação. Meus irmãos, eu sei que vocês caminharam comigo, me carregaram nos ombros muitas vezes, mas olha, a partir de hoje eu estou em outro lugar, estou fazendo outra coisa, não acredito mais nisso. Não há responsabilidade. Não há responsabilidade nenhuma. Há uma cobrança sempre muito grande de que a igreja tem que sair catando, indo atrás de todo mundo que não quer saber dela. Sempre a gente vai ouvir essa cobrança das pessoas, mas a verdade é que muitas pessoas não estão congregando nas igrejas porque elas não querem, porque elas estão em pecado mesmo. E qual é o pecado, pastor? O próprio fato de estar fora da igreja. Eu disse isso uma vez, vou repetir. A Bíblia não diz, não tem lá um versículo na Bíblia dizendo não fumarás crack. Tem isso na sua Bíblia? Não fumarás crack? Lógico que não, nem tinha crack naquela época.
mas você consegue inferir por todos os outros textos que isso é pecado. Você consegue entender isso. Só que na Bíblia está dizendo, não abandoneis a vossa congregação, a nossa congregação, como é costume de alguns. Escrito lá com todas as letras. A pessoa que está fora da igreja dizendo que segue Jesus, presta atenção, com raríssimas exceções, essa pessoa está desviada e ela está em pecado de desobediência diante de Deus. E precisa se arrepender e voltar para o caminho do Evangelho e viver a igreja até as últimas consequências. Estou falando isso para quem está congregando hoje, por quê? Porque vocês vão ser pressionados nos próximos anos mais do que em qualquer momento da vida de vocês. As coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, meus irmãos. A profecia de Jesus é que nós seremos odiados de todas as nações. E os mais fracos começam realmente a cair em tudo quanto é direção. Você tome uma decisão nessa noite de não se desigrejar por nada. Que nada nessa vida venha fazer com que você se volte contra os seus irmãos. Persevere. Persevere. Lute contra. Há um espírito demoníaco no meio da sociedade empurrando pessoas nessa direção, para fora da igreja. Resista, resista. E se algum de vocês tem flertado com isso na sua vida, tem dado espaço a esse sentimento, tem se acomodado com o fato de poder ficar em casa vendo um culto pelo YouTube aqui, outro ali e tal, sem ser parte verdadeiramente de uma igreja, sem realmente estar debaixo da autoridade de uma liderança conforme a Bíblia, resista. Você vai encontrar pessoas que vão dizer, a igreja está perdida, a igreja está desviada. Todas as igrejas estão perdidas, é melhor congregar sozinho em casa. Mentira, meus irmãos, essa pessoa não tem como ter rodado todas as igrejas da cidade dela. Como eu disse, com raríssimas exceções. Tem gente que está lá no interior brabo, com 2 igrejas na cidade, e talvez essas 2 estejam perdidas. Mas eu já ouvi pessoas dizendo sobre Nova Almeida, que o evangelho aqui está perdido. Com tanta igreja boa que tem aqui nesse lugar, eu conheço um tanto de pastor sério que está pregando a palavra de Deus, meus irmãos. O evangelho não está perdido, não. A igreja de Jesus continua vencendo, e vencendo vem Jesus. E pode vir a tribulação que for, pode vir inclusive a grande tribulação, nós vamos ser perseverantes até o fim, e você seja desse povo perseverante. Vamos entrar no texto. O texto dessa noite, ele começa falando sobre uma característica da igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Uma característica chamada unidade. Houve uma época na vida dessa igreja que a gente viveu muitas lutas, existia assim um espírito de contenda que era anterior à nossa chegada na igreja. Quando a gente chegou há quase 20 anos atrás, né? Meus assessores de datas aí me ajudem. Essa igreja tinha 10 anos e já tinha se dividido 3 vezes. Então, meus irmãos, foram anos e anos de limpeza espiritual, de ensino persistente, de gente que entrava, de gente que saía, de gente que crescia, de gente que morria, e a gente ensinando unidade da igreja. E hoje, graças a Deus, a gente vive paz há vários anos. Mas esse texto aqui, essa primeira parte do texto que nós lemos, é um texto que eu pregava quase todo ano, às vezes mais de uma vez no ano. Tanto que os irmãos já sabiam, Mateus 18, hein? Mateus 18, já sabiam o que tinham que fazer. E o texto começa dizendo assim, se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Bloqueia ele nas redes sociais. Bloqueia no WhatsApp. Fala assim, não concordo com o que esse irmão está fazendo, eu vou sair da igreja. É isso que o texto diz? Não. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E quando você chega ao seu irmão, o texto diz, prova quem está certo, é isso? Bate boca até dizer quem é que está com a razão, é isso? Não. Você conversa com ele, e se o teu irmão te ouvir, o que aconteceu? Você ganhou o seu irmão. Glória a Deus, esse é o objetivo. Mas, pastor, esse irmão é muito difícil. Calma, existem exceções. E o que a gente faz se essa pessoa não te ouvir, mesmo você indo com o coração tão aberto, com o objetivo de ganhar o irmão?
que você faz? Aí sim você leva outros irmãos para conversar com ele. Presta atenção, você não leva ele antes, não. Antes é entre ti e ele só. Tem gente querendo atropelar o processo e dar tudo errado. Muita gente querendo chegar e não, eu vou chamar o pastor e nós vamos conversar em três. Para tudo. Já resolveu entre você e o irmão? A primeira coisa é essa. Então, se o teu irmão não te ouvir, aí sim você vai lá e chama outros irmãos. E esse irmão vai te ouvir. Mas se ainda assim ele não ouvir, tenho ainda uma outra etapa. E que etapa é essa? Você leva o assunto à igreja. Porque não é possível, a igreja esse cara vai ouvir. O coletivo, todo mundo, a eclesia de Jesus, chegando e falando, meu irmão, sai dessa vida. Mas se ainda assim for uma pessoa tão dura de coração, que vai continuar insistindo em permanecer no erro, aí você considera ela gentil e publicano. O que isso significa? Significa que eu vou cortar relacionamento, me afastar dessa pessoa, nunca mais olhar na cara dela. Eu me lembro que eu tinha uma colega de faculdade que participava de um mesmo grupo religioso que outra, e um dia essa outra foi excluída. Ela chegava, dava bom dia para todo mundo, mas para essa não dava bom dia. Irmãos, quando Jesus diz, considere essa pessoa gentil e publicano, quer dizer, essa pessoa não tem a mesma fé que você. Essa pessoa ainda precisa ser evangelizada. Essa pessoa ainda precisa ser alcançada. Você não vai viver a comunhão dos irmãos com ela, lógico, porque ela não é irmão. Porque uma pessoa que tem o mesmo pai não permanece no pecado. Isso é evidente, não vive no pecado. Pode até cair no pecado, mas não vive no pecado. Então presta atenção, receita de Jesus para a unidade da igreja. A unidade da igreja é importante demais, meus irmãos. Eu tenho entendido que há uma relação entre a unção e o poder de Deus sobre uma igreja e a unidade que ela vive. Eu vejo isso em outros textos do Novo Testamento. Nós somos corpo de Cristo. E se nós estamos bem interligados um ao outro, o Espírito Santo nos conduz. Quanto maior a unidade de um povo, maior a presença de Deus, maior o poder sobre uma igreja. Então a gente precisa lutar contra qualquer sinal de fumaça lá longe de que algo está afastando um irmão do outro. Tem que resolver logo. A gente não pode perder essa presença de Deus. Eu me lembro, recentemente eu estava lendo o testemunho de um irmão que viveu o avivamento da Rua Azusa. Avivamento tremendo, meus irmãos. Uma época de grande racismo nos Estados Unidos, que de repente os brancos e os negros viviam em plena unidade lá dentro. Um pastor negro à frente da igreja, e um tanto de gente branca ia lá, e era uma paz muito grande nesse sentido, e o poder de Deus ali se manifestando grandemente. Meus irmãos, a ponto de determinadas noites, a parede da igreja fica cheia de muleta, de cadeira de roda, de uma porção de coisa, de gente que foi curada durante o culto. A ponto de chegar os bombeiros no meio do culto. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Como assim? Ué, a vizinhança disse que tinha um clarão vermelho aqui em cima da igreja, todo mundo achando que a igreja estava pegando fogo. E estava mesmo, mas não desse jeito. Tão forte a presença de Deus. E olha, eu descobri uma coisa, lendo isso, que o pastor ele era extremamente rigoroso com essa questão de pecar contra a unidade, a ponto até de descambar para certos erros teológicos, mas ele não deixava que alguém da igreja falasse mal de outra igreja, por exemplo. Outras igrejas estavam falando mal deles, até no jornal falando mal deles. Várias igrejas ao redor perdendo membro para eles e falando mal, dizendo todo tipo de abobrinha a respeito daquele povo. E eles não podiam retaliar falando mal de volta, porque lá está a noiva de Cristo. Eles podem estar em erro, mas eles são igreja de Jesus, isso é algo sagrado. Nós não podemos pecar contra a unidade do corpo de Cristo, e há um só corpo, um só Senhor. Então, meus irmãos, sejam vigilantes, sejam extremamente vigilantes. Não deixe que nasça uma muralha entre você e o seu irmão. A unidade é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa a respeito da unidade.
algo que Deus ministrou algumas semanas atrás na minha vida, de forma muito forte. Ele me falou que a gente precisa ter cuidado com outras pessoas de outras igrejas também. Vou falar isso com muito cuidado para não falar mal das igrejas, mas do comportamento de algumas pessoas que se aproximam de pessoas de outras igrejas, por exemplo, da nossa, e começam a se aproveitar da fragilidade de alguns irmãos. Para quê? Para pescar no aquário alheio, para tirar você da comunhão da sua igreja e levar você para outra igreja. Nós não temos problema com pessoa mudar de uma igreja para outra, isso é normal. Isso acontece de maneira natural quando o próprio Deus está movendo. Nós somos peças num grande tabuleiro, nós não nos mandamos. Então, por exemplo, o irmão Edson e a irmã Gil, que foram membros conosco muitos anos, sentiram o chamado de Deus para ir para outra, e isso está relacionado com o chamado específico de um ministério que ele tem por desenvolver. Irmãos, a gente continua no maior amor, na maior amizade, no maior carinho, entendendo que foi um movimento do Espírito Santo. Mas cuidado com gente, com lobo, que chega perto de você e se aproveita assim: eu estou aqui pertinho, o seu pastor não está aí todo dia na sua casa, né? Vem cá que eu vou orar pela sua vida, vem cá que eu vou dar cobertura espiritual sobre a sua vida. E chama alguém que está mais carente, tem muita gente carente. Às vezes porque o entendimento de igreja está errado, porque pensa que o pastor é um tipo de capelão que tem que estar todo dia na casa dos irmãos e não tem noção do que é uma rotina pastoral. A pessoa chega ali e começa a encher a cabeça da pessoa até conseguir tirar essa pessoa da igreja. Isso é coisa de Deus? Isso é Satanás tentando destruir a unidade do povo de Deus. A pastor está indo para outra igreja, a igreja também, mas está indo pelo motivo errado. Está indo por ambição de outra liderança e coisas desse tipo. Então, meus irmãos, defenda a unidade da igreja com todas as suas forças. Eu me alegro de ver a franqueza e a transparência que alguns irmãos têm para comigo. De chegar para mim, não se opondo ao meu ministério, mas apontar coisas: pastor, vamos resolver isso, precisa melhorar isso, você falou isso, pastor, não entendi direito, eu me doí com o que você falou, e a gente conversa e a gente se entende, e essas pessoas não saem da igreja. Por quê? Porque entenderam o princípio, entenderam o que está por trás disso. E o texto, ele faz aqui um segundo movimento, né? Depois que ele diz a respeito de você ir até o seu irmão, ele diz o seguinte, a partir do verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Essa segunda parte mostra que a verdadeira igreja de Jesus, ela tem poder. Ela tem uma autoridade pelo próprio Jesus. E essa autoridade é para exercer poder sobre essa terra. Então, tudo aquilo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. Essa expressão aqui nos céus, nem sempre na Bíblia está falando a respeito do céu como nosso destino final, mas das regiões celestiais, meus irmãos. E deixa eu explicar principalmente para as crianças que não entendem essa linguagem. Quando fala que a gente vai ligar alguma coisa, a gente pensa em ligar na tomada, né? Mas ligar aqui é no sentido antigo, a palavra é amarrar. Então, a tradução mais atualizada seria: tudo aquilo que vocês amarrarem nessa terra, está amarrado nos céus. E tudo aquilo que vocês desamarrarem na terra, está desamarrado. Pensa que poder que a igreja tem. Para virar e falar: está amarrado agora em nome de Jesus. Entenderam a origem aí, né? Dessa expressão. Irmãos, a gente tem poder para fazer muita coisa. E quando é que esse poder se manifesta? Quando esse poder é liberado para a gente, o texto diz: quando a gente concorda. O que é isso? Unidade. Se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, Ele vai fazer. A gente já pede, meus irmãos, com aquela fé tranquila, de que a gente está pedindo algo conforme a vontade de Deus. A gente concordou, Ele vai fazer. Tem igreja que entra nas
nas iniciativas missionárias, nos modelos para ganhar pessoas para Jesus mais esquisitos, né, que a gente olha até com certa estranheza. Será que esse negócio vai dar certo? E dá. Por quê? Porque eles concordaram. É só isso. Não precisa nem fazer sentido. Eles concordaram. Deu certo. Irmãos, não é concordar com tudo que o pastor diz, não. É importante a gente ter esse entendimento. É claro, existe uma autoridade sobre a vida do líder da igreja. No livro de Apocalipse, ele é aquele que recebe a mensagem, que entrega. E é assim, citei o livro de Apocalipse, mas o Novo Testamento todo. Mas, meus irmãos, a unidade não tem hierarquia. Você não vai pensar do mesmo jeito que o seu irmão. Eu ouvi uma frase há muito tempo, eu não sei originalmente de quem é ela, eu já havia atribuído a várias personalidades históricas aí, mas que diz o seguinte, que se duas pessoas estão pensando exatamente igual, uma das duas não está pensando. E quando alguém começa a ficar muito calado, eu estava comentando isso com o irmão Erivelto outro dia, né, a gente conversando, quando a gente está numa reunião e alguém se cala, ou num grupo e alguém se cala, das duas uma, ou essa pessoa está escondendo alguma coisa, não está concordando e não está à vontade para se abrir, ou ela não está entendendo nada, que eu não sei o que é mais complicado, né? A nossa concordância é um esforço que a gente faz. A gente vê isso nas cartas do Novo Testamento, que ensinam a igreja como funcionar, que a gente se esforça para chegar num ponto comum. A gente olha e de repente, olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas meus irmãos, para a gente ser igreja, a gente tem que chegar num ponto e concordar. E eu entendi uma coisa, meus irmãos, eu tenho que concordar principalmente com relação àquilo que é a essência. O que não é essência eu vou ceder, meus irmãos. Você acha que eu acho bonito tudo que a gente faz aqui? Tudo que algum irmão resolve, vou fazer dessa forma. Eu falei aqui para os irmãos há uns dias para trás, teve um irmão que fez até uma arte, me mandou. Eu falei, irmãos, se quiserem pintar a parede de rosa e botar bolinha azul, para não pecar contra a unidade, eu vou aceitar. Não gosto, patati patatá, né? Mas eu vou aceitar, por quê? Para não pecar contra a unidade. A gente faz um esforço para viver isso, para concordar. E quando a gente concorda em oração, meus irmãos, ninguém segura a gente. Nada nos para, meus irmãos, porque é promessa de Jesus. Se vocês concordarem, se parar de um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, vocês vão, eu vou dar aquilo que vocês estão pedindo. E o texto continua dizendo, um versículo que talvez seja um dos mais famosos no meio da igreja, que Jesus diz o seguinte, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Que forte, né? Vocês repararam que esse versículo começa com um porquê? Cadê os meus alunos aí para falar? Toda vez que a gente tem uma conjunção no início de um versículo, fica atento àquilo que vem antes. E aqui a gente tem uma conjunção causal, é igual visto que. Então, tudo isso que foi dito, visto que, existe uma relação aí de causa e efeito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Uma igreja que funciona dessa maneira, em unidade, vivendo aquilo que Jesus realmente ensinou. Não importa o tamanho não, meus irmãos. Está ali, ó, 2 pessoas reunidas debaixo de um pé de manga, já é a igreja de Jesus. Estão concordando, já é a igreja de Jesus. Estão reunidos ali em nome dele, né? E concordando, já é a igreja de Jesus. Não tem a ver com templo, não tem a ver com nada disso, não tem a ver com multidão, tem a ver com eles serem família de fé. 2 ou 3, Jesus reduziu ali o máximo. Ele não falou, se você estiver sozinho me buscando na sua casa, não, isso não é igreja. No máximo você é um buscador, mas ainda não é igreja. Está num nível lá para trás. Mas no momento em que se reúne 2 ou 3 em nome de Jesus, ele diz que ele está ali no meio deles. E a gente tem aprendido um pouco sobre essa presença. Eu vou repetir para os irmãos nessa noite.
Jesus está em todos os lugares, porque Ele é Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares da terra, mas existem alguns lugares que a Bíblia diz que Ele se faz presente, Ele manifesta a sua presença. É por isso que a gente lê, por exemplo, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se fosse no sentido da presença geral dEle, não se achegue a Deus e Ele continua aí, seria assim, mas não é. É achegai-vos a Deus, Ele se chega a vós. O nível da presença aumenta, a manifestação da presença vai surgindo. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Tem gente aqui invocando o nome do Senhor nessa noite, dá um glória. É nesse sentido, meus irmãos, que nós vemos aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença de Jesus aqui nessa noite. Tem gente aqui reunida em nome de Jesus, tem mais presença dele aqui do que do outro lado da rua. Simplesmente porque tem gente reunida em nome dele. Se a gente abandonar esse templo aqui e for lá para o meio da praça, e se a gente entrar num bar, meus irmãos, e estiver ali reunido em nome de Jesus no meio daquelas pessoas, a presença de Jesus vai estar ali. Por isso que é importante os irmãos congregarem, por isso é importante os irmãos estarem juntos. Há uma promessa sobre isso, sobre o estar junto, sobre o estar unido. E existem coisas que vão fazendo essa presença aumentar. Eu citei aqui alguns versículos para os irmãos que falam a respeito disso, da presença dele estar aqui. Em todo culto ele se faz presente, mas entenda, existem alguns cultos que a gente sente mais a presença dele, que é uma manifestação maior da presença dele. Esse ano a gente viveu uma coisa histórica, que eu sonho em viver todo culto. A gente busca tanta presença de Deus que o chão desse lugar tremeu. O que vai fazer a gente ter cada vez mais essa presença do Senhor? Apenas para fechar aqui o nosso assunto. Fome de Deus, que é algo que a gente tem aprendido bastante. Eu não vou pregar de novo aqui sobre fome de Deus. Unidade, que é o que a gente está buscando e estudando aqui nessa noite. E tem uma terceira coisa, que é rendição. Você tem fome dele, você busca, você vive em unidade com ele e você se rende a ele. Às vezes as pessoas conseguem entrar num transe profético, num mistério com Deus com muito mais facilidade do que outras. Não é porque aquela estudou mais para isso, não. É porque ela se rendeu mais a nível, às vezes, emocional. Existem várias formas de você se render a Ele. A gente se rende a Ele abrindo mão da nossa religiosidade, por exemplo. Abrindo mão dos nossos conceitos, por exemplo. Abrindo mão de uma porção de coisa que nos prende, a gente se entrega. A gente rende a Ele a nossa obediência e o nosso amor. E como é que a gente ama a Deus? Com ações. A gente ama Jesus no próximo, como estava ali, pintado até poucos dias atrás. A gente ama Jesus com serviço. E deixa eu falar uma coisa aqui, acho que é a última coisa que eu falo aqui nessa mensagem, antes da gente ir para a próxima parte do nosso culto. Eu preciso dizer para vocês que vão entrar para essa igreja ama Jesus com o seu serviço. A gente realmente trabalha e trabalha mesmo para Jesus, sem estar preocupado com aplauso, sem estar preocupado com parabéns, sem estar preocupado com holofote. E a gente faz por quê? Porque a gente ama. Hoje pela manhã, eu cheguei aqui 7 horas da manhã, para poder montar essa piscina. E aí daqui a pouco chegou o irmão Jussiel, descobri que ele estava lá fora, né, esperando alguém chegar, não sabia que eu já estava aqui. E a gente foi junto, gravar um programa de oração. E enquanto a gente estava terminando de gravar, um pouco antes do culto, começaram a chegar os irmãos para o culto da manhã, e os primeiros a chegarem foram os facilitadores das rodas de leitura da Bíblia. E 2 chegaram, não sei como eles tiraram tão rápido. Cada um apareceu com a vassoura na mão.
E eles começaram a varrer cada cantinho da igreja. Eu fiquei espantado como eles acharam lixo. Esses últimos meses a gente está sem zeladoria, né, meus irmãos? Ninguém ia saber disso se eu não contasse. Vocês nem sabem quem são. Mas isso não é uma exceção na nossa igreja, isso é a regra. Tem um irmão, vocês estão vendo aí o muro restaurado. Esse muro estava com os vergalhões apodrecendo à vista, porque o concreto tinha expandido ali, muito comum na nossa região. Teve um irmão que é pedreiro, dos bons, e que ele veio para cá e ele gastou várias semanas dando o seu melhor para restaurar os muros desse templo. Um casal passou e olhou e doou parte do material que a gente usou para poder fazer isso. Tem outro irmão que é pedreiro, trabalha de segunda a sexta, vem para cá e passa o sábado. Vocês estão vendo aí a igreja, as manchinhas que tinham aí, tudo limpinho, tudo pintado. Tem 2 advogados, são advogados, tá? Vieram trabalhar de pedreiro aí, trabalharam dias e dias. Tem outro que é professor, né? Estava aí com a dor nas costas, trabalhando. Aqui é assim, tem igreja que as pessoas querem oportunidade. Oportunidade é igual ao microfone na mão para poder falar alguma coisa. Aqui não existe isso não. Você quer oportunidade, você vai cavar a sua oportunidade. Porque esse povo, por exemplo, que está aqui tocando no Ministério de Louvor, são os mesmos que viram à noite, se necessário foi, várias vezes foi, trabalhando aqui dentro em outras coisas. Mexendo com parte elétrica, com tanta coisa, carregando cadeira, como a gente já fez aqui em outros momentos, que todo culto a gente tinha que tirar todas as cadeiras e colocar no lugar. É assim que a gente é. Tem uma irmã que vai batizar hoje, já está trabalhando no Ministério de Boas-Vindas. Assustei, já estava lá na porta, né, servindo a gente. Então, se você ficar, porque essa igreja, as pessoas não têm uma oportunidade, eu vou dizer, você quer um pirulito, minha irmã? Você quer? Criancinha, chorona, vai trabalhar. Serviço é o que não falta. Todo mundo tem coisa para fazer, se entrega. Olha, tem ministério de um monte de coisa. As nossas células estão voltando. E quando as células voltarem, vai ter também a intercessão durante o culto. Você pode servir no Ministério de Boas-Vindas. Você pode servir no Ministério das Crianças. Olha, só para você entender como é que funcionam as coisas nessa igreja. Muitas igrejas por aí fazem um bazar uma vez ou outra no ano, para poder levantar recursos. A nossa igreja faz 2 vezes por semana, o ano inteiro. Porque há necessidade disso, é o Ministério de Ação Social trabalhando. A maior parte das igrejas, as igrejas que eu participava antes, meus irmãos, faziam um dia das crianças uma vez no ano. Afinal de contas, é uma vez no ano que acontece o dia das crianças. Juntava aquele tanto de criança na igreja, e coisa especial, e comida especial. Aqui é dia das crianças toda quinta-feira o ano inteiro. E a irmã Thalita ainda virou para mim e falou assim essa semana: pastor, não vou dar férias em janeiro não, vamos entrar o verão trabalhando, vamos juntar essas crianças nas férias. Por que a gente faz isso? A maior parte das coisas ninguém nem está vendo. Eu vou parar de citar aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira, para vocês entenderem. Isso é igreja. A gente faz isso por amor. A frase clássica do nosso pastor Osias: isso é igreja. Igreja é isso. Unidade, busca pelo Senhor, acolhimento, serviço ao Senhor, amar a Jesus no próximo. Amém. A gente vai encerrar esse momento para entrar na outra parte. Mas eu queria, não vou fazer apelo, mas eu queria que você se colocasse em pé e se rendesse mais uma vez ao Senhor. Conversa com Ele a respeito disso que você ouviu nessa noite. Se renda a Ele. Agradeça a Ele pela oportunidade de poder servi-lo. Ou se você ainda não tem mergulhado dessa maneira, eu convido você a mergulhar de cabeça em tudo aquilo que Deus tem para você. Não perde tempo mais na sua vida, não. Amém? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Porque o Senhor é um Deus que habita no meio da igreja e que move a tua igreja.
Eu te agradeço porque o Senhor, pela tua misericórdia, apesar das nossas inúmeras falhas, o Senhor tem permitido que a gente brilhe e ilumine essa comunidade. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos limpe mais e venha derramar mais do teu azeite para que a gente queime ainda mais e ilumine mais ainda, não só essa comunidade, mas cada vez mais longe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar e eu quero chamar aqui à frente todos os irmãos que vão se tornar membros hoje, tanto aqueles que vão se batizar quanto os outros. Podem vir aqui em cima, não precisam ficar com medo, aproveita que hoje tem menos gente na igreja,